Amém. Meus irmãos, quero convidá-los pela primeira vez a abrir as Escrituras Sagradas em 1 Coríntios, capítulo 1, para que possamos fazer a primeira leitura dessa nossa série que se inicia hoje. Capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, só os 3 primeiros versos. Há sempre aquela sensação de apreensão, quando a gente começa uma série. Eu lembro quando nós iniciamos aqui Marcos, há uns bons anos atrás, e hoje eu estava conversando com um dos irmãos, o irmão Anderson, Paduan, hoje à tarde, e disse a ele que ia começar uma nova série, e ele disse: engraçado, pastor, porque eu cheguei exatamente a acompanhar o Evangelho de Marcos, e percebi como é longo, esse período, essa série. Muita coisa termina acontecendo na igreja, gente se casa, tem filhos às vezes, e a gente ainda está na mesma série. Não sei se vai acontecer a mesma coisa com 1 Coríntios, tendo em vista que a gente tem a ideia de seguir as duas cartas juntas, então vai ser um bom tempo aí, trabalhando juntos para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Todos abriram? Fazer a leitura do texto? Então se acostume aí com 1 Coríntios, porque é isso que nós vamos paralelamente aí à Epístola de João, que o Will está tratando conosco também, estudar aqui nos domingos à noite. Diz assim a Escritura Sagrada, verso 1 até o verso 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, escrevendo, verso 2, a igreja de Deus, mas que está na cidade de Corinto, aos irmãos que foram santificados em Cristo Jesus e ao mesmo tempo chamados para ser santos, juntamente com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor que é deles, Senhor que é nosso. A vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. A cidade de Corinto era uma das maiores cidades do domínio romano daquela época. Assim também como era uma das cidades mais corruptas, mais promíscuas do seu tempo. E é interessante porque Paulo chega à cidade de Corinto no meio da sua segunda viagem missionária. E quando ele chega naquela cidade, como de costume, ele vai direto à sinagoga. Primeiro ele vai pregar aos judeus. Na sequência, depois de ter sido expulso de lá, veja que em todo lugar é a mesma coisa, ele segue o mesmo padrão. Na sequência, ele passa a pregar aos não-judeus, uma vez que foi expulso da sinagoga. Passa a pregar aos chamados gentios. E com isso a gente já entende que a igreja de Cristo em Corinto é uma igreja mista, ou seja, uma igreja formada de judeus e não-judeus convertidos a Cristo. Paulo passa aproximadamente 1 ano e meio juntamente com aqueles irmãos ali em Corinto. Até que na sequência ele segue viagem. O ministério de Paulo é assim. Ele não fica muito tempo em um lugar, tendo em vista que ele tem a compreensão de que ele foi chamado para esse ministério de evangelizar e iniciar trabalhos, iniciar novas igrejas. Então, depois de 1 ano e meio trabalhando com a igreja, preparando aqueles irmãos, solidificando a fé, imagina o privilégio disso, ser doutrinado pelo apóstolo Paulo. Depois de 1 ano e meio, ele segue viagem na expectativa de que aquela igreja, uma vez solidificada, vai caminhar em direção à maturidade. Entretanto, 5 anos depois, quando Paulo se encontra na cidade de Éfeso, ele recebe notícias nada agradáveis da igreja em Corinto. Nada boas as notícias que ele recebe, nada animadoras.
diante das notícias que Paulo recebe de como estavam aqueles irmãos, 5 anos depois de ele ter doutrinado aquela igreja, ele então escreve uma primeira carta. Essa primeira carta provavelmente foi perdida com o tempo. E ao que se entende, muito pouca coisa resolveu daquilo, ou nada resolveu dos problemas daquela igreja. A primeira carta não surtiu o efeito esperado. Paulo então passa a escrever cuidado agora, viu? A segunda carta, que para nós é a primeira carta. Você entendeu isso, não é? A primeira se perde com o tempo. Ele escreve a sua segunda carta, que para nós é a primeira carta, tomando por base ou respondendo uma série de questionamentos que chegaram até ele, de uma comitiva de irmãos vindos de Corinto, que trouxeram uma série de questionamentos, de dúvidas a respeito de algumas coisas que nós vamos perceber e estudar mediante a carta. A carta, inclusive, ela é escrita meio que como respondendo a boa parte desses questionamentos. Também escreve essa carta corrigindo uma série de comportamentos daquela igreja, comportamentos errados daqueles irmãos. Veja, nós temos em Corinto uma série de problemas doutrinários, heresias horríveis, mas também uma série de comportamentos errados, pecados horríveis, alguns escandalosos até mesmo para descrentes, na igreja. Na igreja de Corinto nós temos desordem no culto público, intriga e divisão entre os irmãos, insubmissão à liderança, arrogância espiritual, entre tantas outras coisas. Uma igreja extremamente problemática. E agora imagina, a gente vai entrar para estudar isso. Nós que aqui já estudamos Filipenses, oh Deus, Filipenses. A gente termina a carta dizendo, eu queria fazer parte dessa igreja. Aí a gente terminou Tessalonicenses, oh Deus, Tessalonicenses. E você disse, se não fosse Filipenses, era em Tessalônica que eu queria. Mas agora a gente começa Corinto. Uma igreja extremamente complicada, irmãos. Entretanto, exatamente por essa razão, essa se torna uma carta que vai poder nos ajudar a entender e a resolver uma série de questionamentos bem atuais. Bem atuais. Do chamado aos chamados. Uma introdução à carta é o tema dessa devocional que abre essa nova série nossa em 1 Coríntios. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos pedir a Deus que trate com o nosso coração por meio disso, por meio dessa carta e dessa experiência com essa igreja tão complicada, irmãos. Tantos temas nós vamos abordar aqui. Que Deus nos ajude a entender essas verdades e a sermos edificados para o louvor de sua glória. Vamos orar juntos. Deus bondoso, Tu sabes do ânimo do meu coração em estudar mais um livro, ó Pai. Mas rogamos juntos, como igreja nesse instante, a Tua graça sobre nós. Que possamos não apenas entender cada verdade colocada aqui, cada fato, cada abordagem, mas que possamos, ó Deus, aprender com tudo isso para o nosso crescimento espiritual e o louvor da Tua glória, Senhor. Que Teu nome seja louvado em nossas vidas, uma vez que entendamos aquilo que o Senhor se propõe, ó Deus, a nos falar por meio de Tua palavra santa. Ajuda-nos, é o que nós te pedimos, a entender essas verdades, a sermos constantes em nossas devocionais. Nós te pedimos assim, ó Deus, extremamente animados, em nome de Jesus. Amém. Veja, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo ele abre a carta, estranhamente, fazendo uma defesa do seu próprio chamado apostólico. Veja como é que ele diz, no versículo 1. Paulo, ele se identificando como aquele que escreve, chamado, mas não de qualquer maneira, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes.
mesmo tendo sido Paulo aquele que iniciou a igreja, mesmo tendo sido ele aquele que fundou a igreja, aquele que primeiro evangelizou naquele lugar, arriscou sua própria vida, o que era um fato, mesmo assim, com o passar do tempo, as coisas costumam mudar. E aqui não é diferente. A igreja em Corinto, com o passar do tempo, ela começou a se dividir em 4 grupos. Uma igreja dividida, dá para imaginar isso? Em 4 grupos. Olha o que diz o versículo 11 e o versículo 12 do capítulo que nós estamos lendo. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado, e aqui a gente já percebe uma das fontes, não é? De onde Paulo extrai as informações a respeito da igreja. Eu fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Do que Paulo está falando? Verso 12. Eu me refiro ao fato de cada um de vós dizer o seguinte: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, ou Pedro, e eu de Cristo. E você? De quem é? A igreja estava dividida, irmãos. Totalmente dividida. E essa é a razão de boa parte da igreja, ou seja, vamos pensar assim, aqueles que não eram de Paulo, eles começaram então a desprezar a liderança do apóstolo Paulo, a questioná-lo, a dizer o seguinte, a argumentar, dizendo que Paulo não era como os outros discípulos. Eu fico imaginando as discussões. Você quer comparar Paulo com Pedro, meu irmão? O apóstolo Pedro foi chamado por Jesus. Você quer comparar Paulo com a eloquência do Apolo? E alguém que diz assim, eu não sou de nenhum desses homens, eu sou de Cristo. Esse grupo talvez seja o mais perigoso, a gente vai ver isso mais à frente. Mas o fato é que a igreja estava dividida e aqueles que não eram com Paulo começavam a dizer que Paulo não era como os demais apóstolos e por isso ele não tinha a mesma autoridade nas suas palavras. Se Paulo não era como os demais, por que eu vou ouvi-lo? Por que eu vou dar ouvidos àquilo que ele me diz como instrução? Seria mais ou menos essa a ideia. Ao que Paulo responde no verso, veja novamente. Eu fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo assim se coloca na mesma posição dos demais apóstolos e mais, ele cumpria todos os critérios para ser um apóstolo de Jesus Cristo. Veja, Paulo foi chamado também diretamente por Jesus. Ou você ignora o encontro com ele na estrada de Damasco. Paulo também foi testemunha, como os demais apóstolos, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o que era um critério para ser apóstolo de Jesus. Paulo também tinha todos os dons apostólicos que seguiam os dons de Cristo. Paulo também escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Então note, assim como os demais apóstolos de Cristo, as palavras do apóstolo Paulo deveriam ser recebidas pela igreja como palavras normativas, normas para a nossa vida, palavras autorizadas por Cristo e inspiradas pelo Espírito Santo na condução da sua igreja. E era isso que Paulo estava, de fato, reivindicando aqui, irmãos. Ele abre a carta já dizendo, olha, eu começo dizendo a vocês, me escutem e me levem em consideração, porque vocês não estão vindo apenas a mim. Eu sou um apóstolo de Deus. Deus me chamou para ser apóstolo. Depois de revelar a sua autoridade, porque aqui de fato ele apela para isso, ele passa então a expor de certo modo a sua simplicidade. Porque ele faz questão de lembrar de alguém que está ali ao lado dele, ajudando Paulo a escrever a carta. O irmão chamado Sóstenes. Provavelmente esse Sóstenes tenha sido um líder de uma sinagoga judaica ali em Corinto, que também se converteu, obviamente, e que agora ajudava Paulo a escrever a carta enquanto Paulo a ditava. Vai ficar muito claro para nós lá na frente, quando no finalzinho, quando terminando a carta, Paulo diz, isso que eu estou escrevendo agora, escrevo eu mesmo. Aí dá a entender, e o resto da carta? Provavelmente foi Sóstenes que escrevia, enquanto Paulo ditava o que era um costume comum. Isso era algo normal entre eles.
E Paulo cita Sóstenes aqui. Na sequência, depois de defender o seu chamado, ele passa a falar do chamado dos seus leitores, ou chamado da igreja. Daí a ideia do tema, né? Do chamado aos chamados, porque ele fala do seu chamado e agora ele se dirige ao chamado dos coríntios. Olha o que ele diz no verso 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nosso. Primeiro detalhe interessantíssimo aqui. Mesmo sendo a igreja de Corinto tão trabalhosa, tão negligente, como a gente viu aqui, de maneira resumida, e vai ver ao longo da carta, se prepare para ficar boquiaberto com a igreja em Corinto. Mesmo assim, Paulo começa dizendo que aquela era a igreja de quem? De Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Que aqueles irmãos fazem parte da igreja invisível de Deus. O que é extremamente curioso se tratando da igreja em Corinto. Falar isso da igreja em Filipos é um espetáculo. Da igreja em Tessalônica, maravilha. Da igreja em Éfeso também. Mas a igreja em Corinto, a igreja de Deus. Dizer que aquelas pessoas que estavam ali vivendo aquela negligência espiritual fazem parte da igreja invisível de Deus. E mais um detalhe, uma igreja invisível, mas que se manifesta de forma visível na igreja local. Você percebeu? Porque a igreja de Deus, veja o verso novamente, a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, que congrega ali. É a igreja invisível de Deus, mas que também é visível na igreja em Corinto, na igreja local. A pergunta que nós fazemos nesse momento é como aquelas pessoas naquela cidade, como elas se tornaram igreja de Deus, irmãos? Como foi que aquelas pessoas se tornaram igreja de Deus, quer invisível, quer igreja visível? Eu respondo a vocês. Deus as chamou. E Paulo descreve no verso de duas maneiras que parecem se referir à mesma coisa, mas não é. São informações complementares nesse verso. Você vai ver que esse verso é magicamente lindo. Não é? A primeira maneira que Paulo fala sobre o fato deles terem sido chamados é quando Paulo se apresenta a ideia de que eles passaram pelo processo de regeneração. Ou seja, eles foram regenerados quando Deus lhes concedeu a fé em Cristo Jesus. Naquele momento, eles estavam sendo separados por Deus. Olha a maneira como ele descreve. A igreja de Deus, igreja visível, invisível, aliás, né? Igreja invisível, que está em Corinto, a igreja visível. Aí agora ele fala a primeira coisa, aos santificados, veja, separados, né? Santos aqui como separados, em Cristo Jesus ou por meio de Cristo Jesus. Essa expressão se refere exatamente ao momento da regeneração. Aqueles que receberam fé em Cristo Jesus e na hora que passaram a crer, foram separados por Deus. A segunda expressão que complementa essa é que todos aqueles que foram separados por Deus também são separados ou devem ser separados para Deus. Olha o resto, a sequência do verso. Vamos ver o verso 2 fazendo esse exercício de compreensão. Ele diz assim, a igreja de Deus, a igreja invisível, que está em Corinto, a igreja visível, aos santificados em Cristo Jesus, os que foram chamados por Deus, aí ele completa, chamados para ser santos, que foram chamados para Deus. Você entendeu o jogo de palavras de Paulo aqui? Ele diz, olha, vocês que estão em Corinto, vocês fazem parte da igreja invisível de Deus, por isso, igreja de Deus. E agora que vocês estão congregando, que vocês estão juntos, fazem parte da igreja visível de Deus, a igreja de Deus em Corinto. Vocês foram aqueles a quem Deus separou
por meio da fé em Cristo Jesus, quando ele abriu os olhos de vocês para as verdades. Isso é a santificação, ou seja, a separação em Cristo Jesus. E agora que isso é uma realidade, precisam viver em santidade. Foram separados por Deus, agora precisam viver separados para Deus. Você entendeu isso aqui? Quem foi separado por Deus, naturalmente, desejará viver separado para Deus. A única prova de uma conversão verdadeira é a santificação. O que vale como regra não só para a igreja em Corinto, mas para a igreja do Senhor em todo lugar. Olha o verso 2 agora na íntegra. Vamos brincar de novo com o verso 2, para nunca mais sair da cabeça da gente, esse joguinho dele? Olha o que diz. A igreja de Deus, a igreja invisível, que está em Corinto, a igreja visível, aos santificados em Cristo, os que foram chamados por Deus, chamados para ser santos, aqueles que são chamados também para viver para Deus. Só que não ele somente. Ele continua dizendo, juntamente com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor que é deles, mas Senhor também que é nosso. Aí ele abre. Como quem diz assim, esse processo pelo qual a igreja em Corinto passou, aquelas pessoas em Corinto passou, foi igualzinho ao processo que nós passamos aqui. Fomos inseridos na igreja invisível, agora fazemos parte da igreja visível, entendemos que fomos separados por Deus na regeneração, mas também agora acabamos de compreender que Deus também nos separou para Ele, para viver para Ele, por meio desse processo. A carta, então, é destinada não apenas aos coríntios, mas também a nós, a todos nós. É o que ele completa aqui. A busca pela vida em santidade é a característica de todos aqueles que foram chamados por Deus em todo o tempo e em todo lugar. O que Paulo está fazendo aqui nesses versos iniciais é preparando os seus leitores para as orientações e as instruções que virão na carta. E eu espero de verdade que Deus também nos prepare para isso. Amém? Paulo encerra sua saudação da maneira como ele comumente faz com todas as cartas. Olha o versículo 3. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, que o Senhor conceda a vocês a graça, o seu favor imerecido. E como consequência dessa graça, que vocês desfrutem de paz, que é o resultado direto desse favor que Deus nos concede. E assim ele encerra a sua saudação inicial à igreja em Corinto. Muito bem, meus irmãos, que meditação breve, né? Como toda introdutória é. Mas o que é que nós podemos aprender daqui? Eu separei 3 lições para a gente fazer uma aplicação final dessa nossa mais breve devocional. Primeiro, que precisamos aprender aqui. Precisamos dar a devida importância às palavras apostólicas, o que tem sido muito questionado por alguns em nosso tempo. Alguns que costumam dizer, não sei se você já ouviu esse termo por aí, Jesus é a chave hermenêutica. Eu preciso compreender as Escrituras a partir de Cristo. Ah, pastor, mas isso parece algo tão correto. Cuidado na sutileza dessa heresia, que limita aqui o poder, vamos colocar assim, das palavras dos próprios apóstolos. O que é que quer dizer quem sustenta isso? Que se as palavras apostólicas inscritas aqui nesse livro não foram ditas em algum momento da vida de Jesus e registradas nos evangelhos, suspeite ou questione. Olha que coisa. Mas o que a gente aprende aqui, meus irmãos, olhando para esse texto, é que além de entender que toda a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, palavra de Deus,
Os próprios apóstolos de Jesus foram comissionados de uma forma direta por ele e de uma maneira única, diretamente por Jesus e de uma maneira única. Por isso, inclusive, abrindo parênteses, a impossibilidade da existência de apóstolos em nossos dias. Cuidado com as pretensões e arrogância dos homens. Não há apóstolos em nossos dias. E nem apostilas. Brincadeira. Não há apóstolos em nossos dias. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que como mensageiros escolhidos e autorizados por Cristo, ouvir os apóstolos aqui é ouvir o próprio Senhor. Seguir suas orientações é seguir o próprio Senhor. Agora escute, rejeitá-los é rejeitar o próprio Senhor. Desprezar as suas orientações é desprezar as palavras e orientações do próprio Deus. É sério ou não isso? Como Paulo mesmo disse no início, Paulo chamado pela vontade de quem? De Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo. Um porta-voz. Que possamos então, meus irmãos, dar a devida atenção àquilo que nós vamos ouvir. A cada capítulo, a cada verso, a cada colocação, a cada aplicação, que possamos assim não ouvir as palavras apostólicas simplesmente, mas conseguir enxergar Jesus por trás de tudo isso, nos orientando por meio desses homens, por meio da inspiração do Espírito Santo em suas vidas. Segunda coisa que a gente aprende olhando para esse verso inicial. Perceba a lição, a ligação, aliás, entre a igreja invisível e a igreja visível. Você percebeu isso, não é? A igreja de Deus, mas que está onde? Naquele lugar, localizado ali. Há uma ligação entre igreja invisível e igreja visível de Deus, igreja local. Inclusive, irmãos, a gente tem que entender que parte das questões que serão trazidas aqui pelo apóstolo Paulo como instruções só podem ser vivenciadas por nós se estivermos no contexto da igreja local. Parte das instruções de Paulo são instruções dadas para uma igreja local que vivencia as experiências, os conflitos e as dificuldades da relação da igreja local. Portanto, valorize o congregar, meus irmãos, com todos os seus desafios, porque é um desafio, com todas as suas dificuldades, mas com todos os seus privilégios, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E com isso eu declaro aqui automaticamente, muito facilmente isso, muito sutilmente isso, não é? Ou seja, não congregar é não estar vivendo dentro da vontade de Deus. Não congregar é viver em pecado contra Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Terceira e última coisa que nós aprendemos aqui, e nesse terceiro ponto é preciso ter muito equilíbrio, viu? Você vai entender. Porque, veja, a gente precisa ter o cuidado para não julgar de uma forma muito excessiva uma igreja local e os seus membros. Você sabe quando a gente está, eu não sei se isso acontece com os pregadores que estão aqui presentes, não é, Will? Mas você sabe quando você está fazendo a exegese do texto e você chega a um ponto que Deus diz assim, nessa eu lhe peguei, não é? Nessa aqui você caiu na minha mão. Cuidado com julgamentos excessivos a respeito de igrejas locais e seus membros. Por que isso? Olhe para a igreja em Corinto. Você não viu nada nesse resumo que eu fiz aqui sobre os seus pecados, sobre sua negligência espiritual. E Paulo começa dizendo, era a igreja de Deus. Se eu tivesse lá, eu tinha brigado com Paulo. Disse, não, Paulo, que conversa é essa, meu irmão? Tu está vendo o que essa turma está fazendo? Igreja de Deus, como foi que Paulo chamou? Chamados para serem santos. Mas ele começa dizendo assim, santificados, não é isso que ele diz? Santificados em Cristo Jesus. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ou seja, essa igreja é uma igreja formada por pessoas
que receberam de Deus a fé em Cristo Jesus e que foram separados por Deus. Separados por Deus, irmãos. Nós estamos para estudar uma igreja que está vivendo problemas assim inimagináveis. Se você nunca leu o texto de Coríntios, a carta de Coríntios, você se prepare. Você vai ficar chocado. Como eu disse aqui no início, há pecados aqui, Paulo faz questão de salientar isso, que são escandalosos até para descrentes. Que descrentes olham e dizem assim, Deus me livre fazer um negócio desse. Mas a igreja estava vivendo isso. E enquanto uns viviam assim, os outros estavam numa boa, achando que não tinha nada demais, não precisa corrigir esse tipo de postura e tudo mais. Eu não quero aqui adiantar assuntos que nós vamos ver mais à frente, mas eles são escandalosos. Aí Paulo diz, não, eles são santificados em Cristo Jesus. Como assim, Paulo? Eles foram chamados por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Indiscutível isso. Então, a gente precisa ter o máximo de cuidado quando for julgar igrejas locais e seus membros. Ao mesmo tempo. Por isso que eu disse que aqui é preciso ter um ponto de equilíbrio, viu? Ao mesmo tempo, esses que foram santificados em Cristo Jesus, Paulo completa com que outra expressão? Olha para o texto, não olha para mim não fique esperando que eu lhe diga tudo. Os que foram chamados em Cristo Jesus, foram chamados, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. O que é que ele quer dizer com isso, irmãos? É que a única evidência de que aquela conversão ali é genuína, vamos colocar assim, usando os termos que Paulo usa no texto, a única prova de que ele, de fato, aquele homem ou aquela mulher da igreja, foi alguém que foi santificado em Cristo Jesus, é se ele está vivendo também um segundo passo. É se ele está compreendendo para que ele foi chamado. É se ele está lutando para viver essa vontade de Deus na santificação. Porque a única prova, e preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, única evidência de que alguém de fato foi regenerado por Deus é se ele está vivendo um processo de santificação. Não é se ele é um pastor da igreja, um diácono da igreja, não se engane. É se na vida dele há uma luta travada por ele para viver a vontade de Deus, ainda que isso seja necessário, negar a sua própria vontade. Esse é o processo. Esse é o processo. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer o quê? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Por quê? Porque só os salvos de verdade buscarão a santificação. Não é que a santificação colabora para a salvação, mas ela é evidência dessa salvação. Ela não é o meio, mas ela é o resultado final disso. Ela não é o que causa a salvação, mas ela é o resultado dessa salvação. E é por isso que Paulo coloca aqui. O que a gente precisa entender, irmãos, é que por meio da carta, a igreja em Corinto aqui estava sendo chamada ao arrependimento, ao conserto. O que Paulo está fazendo aqui é chamando os verdadeiros em meio... Isso vai ficar pesado. Deixa eu pensar como é que eu vou dizer isso. O que Paulo está querendo fazer aqui é despertar os verdadeiros que estão no meio dos falsos. Há verdadeiros na igreja em Corinto. Isso não quer dizer que toda a igreja é formada por verdadeiros cristãos. A carta foi escrita na intenção de fazer com que aquela igreja despertasse, se arrependendo dos seus pecados e consertando a sua vida. Então perceba, somente aqueles que se arrependeram dos seus pecados, nesse processo, deixaram claro que de fato eles faziam parte da igreja de Deus. Você entendeu isso? É complicado, né, manter esse equilíbrio entre o julgamento, não é? E ao mesmo tempo essa compreensão de que eu não posso ser excessivo no meu julgamento, quando eu vejo uma negligência espiritual sendo vivenciada ali, porque essa negligência espiritual ela pode ser momentânea. Essa negligência, essa falha na relação com Deus, ela pode ser daquele momento, pelas razões mais diversas que nós poderíamos colocar aqui, inclusive a falta de orientação.
Muito disso se dá em razão da ignorância de muita gente a respeito da vontade de Deus. Mas o que é que Paulo estava fazendo agora aqui? Trazendo o que é a vontade de Deus. Por isso os questionamentos de uma parte da igreja. Paulo, isso aqui é correto? Paulo, o que é que você me diz disso? Paulo, como é que a gente trata essas coisas? E por essa razão, por boa parte ali é por causa da ignorância, eles estavam vivendo em pecado contra Deus. Ao mesmo tempo, a carta é colocada não apenas para esclarecer, mas para fazer com que eles sejam levados ao arrependimento. Levados a perceber o erro que estavam vivenciando e consertar a própria vida. Então, aqueles que foram, de fato, santificados em Cristo Jesus, o que Paulo esperava é que eles cumprissem o seu chamado de buscar viver uma vida em santidade. Então, note, meus irmãos, devemos ter cuidado para que nós sejamos encontrados por Deus como esse grupo que luta contra si mesmo para viver uma vida que agrada a Deus. E que essa carta nos ajude nessa nobre missão. Amém? Muito bem. Essa é a nossa primeira devocional, viu, de muitas. Como eu costumo dizer, a primeira é sempre a mais curta, é mais informativa. Paulo está preparando os irmãos, anunciando quem ele é. Eu sou apóstolo, você precisa me escutar. Eu tenho autoridade para falar. Me ouvir nessa carta é ouvir o próprio Cristo. Me ignorar na carta é ignorar quem? O próprio Cristo. É o que ele está dizendo. Aí ele diz, eu estou escrevendo a vocês, porque eu sei que aí está a igreja do Senhor. A igreja de Deus está em Corinto. Com isso ele não está aqui, meus irmãos, ignorando o fato de que há pessoas descrentes no meio. Mas ele sabe que a verdadeira igreja do Senhor está ali. E reunida numa igreja local como deve ser. Porque essa é a vontade de Deus. Uma vez que faço parte da igreja invisível por meio da fé, o meu coração é levado a desejar fazer parte da igreja visível. Aí Paulo diz, vocês que foram santificados em Cristo Jesus por Deus, na hora em que vocês foram convertidos, regenerados e receberam a fé em Cristo Jesus, precisam saber, e com isso ele está preparando a igreja, precisam saber que o chamado de vocês é para ser santos. Assim como todos os demais cristãos, e aqui ele se inclui. É como quem diz assim, eu não sou só chamado para ser apóstolo, eu também sou chamado para ser santo como vocês. Somos chamados para a santidade. Ele está preparando a igreja para o que ele vai dizer. Como quem diz, eu vou dar o caminho das pedras. Eu vou dizer o que deve e o que não deve ser feito. Que desafio, hein? Que desafio. Aí encerra desejando que a graça de Deus abunde na vida de vocês. E que no fim dessa caminhada vocês encontrem paz com Deus. Paz que só é possível por meio de uma vida alinhada à sua vontade. E aí, você aceita o desafio? Vamos orar juntos, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Esse é o começo de um longo caminho, se Deus assim nos permitir. Que Ele nos ajude, por meio dessa carta, a organizar que precisa ser ainda organizado na nossa vida e na nossa história. Vamos orar. Deus querido, esse é apenas o começo, Pai. E nós pedimos por Tua graça e misericórdia que o Senhor nos ajude a no fim, ó Deus, de toda essa compreensão, sermos ainda mais conscientes do nosso chamado para a santidade. O Senhor que nos chamou por meio da fé, também nos chama para viver como santos nesse mundo. O nosso pedido, o nosso rogo ao Senhor é que por meio da Tua palavra meditada dominicalmente, ó Deus, a partir desse púlpito, o Senhor vem, ó Deus querido, como um bom oleiro, refazendo o vaso que somos nós. Corrigindo os nossos desvios, como já começasses a fazer hoje, por meio de Tua palavra. Aparando as nossas arestas,
para que sejamos, ó Deus, preparados para o nosso encontro final com o Senhor. Queremos isso para nós, desejamos demais isso. E é por isso que nós oramos ao Senhor te pedindo essas coisas. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a levar a sério as palavras do apóstolo Paulo, entendendo que são tuas palavras a nós. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, a não sermos julgadores da tua igreja, a compreendermos, ó Deus, que mesmo em meio à negligência espiritual, muitos são teus filhos de verdade e precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Ao mesmo tempo que nos faz, ó Deus, em nome de Jesus, ter vida santa diante do Senhor, compreendendo que só a santificação evidencia a salvação. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, a levar a sério tudo aquilo que será dito aqui, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.